Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Tela Política, em mais um episódio com candidatos a vários cargos nas eleições agora de 2022. A gente recebe aqui no nosso estúdio Carla Zambelli. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, deputada. Muito obrigada, Casagrande, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A senhora está gravando aqui em São José do Rio Preto. Nesse dia da gravação teve um encontro, teve um embate na região central da cidade de lideranças da sua campanha com lideranças da campanha de Fernando Haddad. Esse comportamento é reflexo de uma polarização ou isso acaba inflando ainda mais o eleitorado para esse ambiente polarizado? Eu acho que acaba sendo um reflexo. A polarização ela existe desde a época do impeachment, né? Polarizamos ali. E eu fui uma pessoa que atuou muito no impeachment da Dilma. Então é natural que quando a gente encontre militantes deles, esse embate acabe acontecendo. O nosso trajeto ali no Calçadão estava marcado há 3 dias, estava divulgado há 2 dias. Então algumas pessoas disseram, vocês têm que desviar e tal para não passar. Mas eu acho que o direito de ir e vir tem que ser para todos, né? E quando a gente tentou passar, eles não deixaram. Então, acabou que houve embate, mas o que eu faço a reflexão, Casagrande, é do seguinte: todas as nossas manifestações, a gente nunca quebrou uma vidraça, nunca derrubou uma lata de lixo. Todas as manifestações são pacíficas. Quem é conhecido por tacar fogo em pneu, quebrar loja, quebrar ponto de ônibus, tacar fogo em ônibus, são eles, não nós, né? Então era natural que viesse um comportamento agressivo deles. Mas nem por isso eu deixaria de passar ali naquele local que eu estava prevista para passar. E eu acho que é importante até para as pessoas que estão em casa saberem que tipo de pessoas a gente encontra no nosso caminho. A senhora é vista como uma das lideranças da tropa de choque do presidente Jair Bolsonaro, né? Isso de alguma forma é negativo para a imagem da senhora enquanto figura pública? Não acho. Eu comecei minha vida política como ativista do Nas Ruas. Fiquei 7 anos como fundadora e porta-voz do Nas Ruas, então as pessoas me conhecem muito por fazer manifestação, né? Eu sempre fui uma ativista pró-direita, participei muito intensamente do impeachment, como eu disse agora, e fui autora daqueles bonecos das manifestações, da Bandilma, o Petralovski, né, que era do Lewandowski, que foi até denunciado na Polícia Federal. Então eu já tinha uma imagem formada, as pessoas já sabiam mais ou menos quem eu era. E fui eleita nessa esteira. Depois de eleita, e fiz muita campanha para o presidente Bolsonaro em 2018, cheguei até a largar minha campanha depois da facada dele, as pessoas me conheceram muito por ser pró-Bolsonaro, né, conservadora e tal. O que aconteceu ao longo desses 3 anos e meio foi que as injustiças que foram cometendo com o presidente me fizeram entrar na linha de frente na defesa dele. Então, acabou que eu fiquei conhecida como uma pessoa linha de frente do Bolsonaro e hoje as pessoas me veem. Teve uma senhora no centro que falou assim, eu nunca conheci o presidente, mas abraçando você eu sinto como se estivesse abraçando o presidente. Então, eu adoro que as pessoas me vejam como bolsonarista, né? Eu gosto muito. Lealdade, fidelidade, marcou a minha trajetória. Então, eu acho que não. Eu acho que é lógico, né? Acaba que a raiva que eles têm do Bolsonaro acaba se refletindo em mim, né? Eles olham para mim, a esquerda principalmente, olha para mim com aquela raiva, com aquele ódio. Mas não acho que isso me prejudique, porque esse tipo de gente eu prefiro que nem me admire mesmo. Falando um pouco sobre essa lealdade que a senhora fala, né? Tem algum plano de voos maiores dentro do eventual segundo governo do presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, ocupar um cargo de ministra, alguma secretária especial? Não, meu lugar é defendendo o Bolsonaro na Assembleia ou no Congresso. Eu gosto de estar ali, eu gosto da vida legislativa. Em 2022, né, agora, chegaram a cogitar a possibilidade de eu vir ao Senado, mas em conversa com o presidente, a gente achou melhor garantir minha vaga na Câmara para poder continuar minha trajetória. Eu acho que a gente tem muito ainda para avançar. O Bolsonaro ficou sem defesa na Câmara, assim, tinha poucas pessoas que o defendiam, muitos traidores, né? Gente que inclusive foi bem votada aqui em Rio Preto, acabou traindo o presidente e a gente sente isso nas ruas, conversando com as pessoas. Então eu quero continuar lá e não me vejo hoje num cargo de ministra nem de secretária, mas o que o presidente tem dado de missão eu tenho cumprido. Quem são esses traidores? Bom, a gente tem vários, né? Kim Kataguiri, por exemplo, foi eleito numa esteira aí também do impeachment e foi pró-Bolsonaro. A Joyce Hasselman, que foi eleita através dele, né? E a gente vai ver a diferença dela nessa votação. Muita gente que me encontra fala que perdeu o voto com ela. Então, eu acho que
Frota, por exemplo, também traiu o presidente. E aí, claro, né? Aí vai também Dória, essa galera toda aí que foi eleita na esteira do Bolsodória e acabou traindo o presidente. A senhora se arrepende de ter tido contato próximo com essas pessoas que a senhora julga traidores hoje? Eu não me arrependo porque a gente nunca sabe, né? Por exemplo, o Moro. Eu tenho um livro escrito em que eu cito o Moro do começo ao fim. E a gente nunca imagina que as pessoas vão mudar os valores e os princípios dela, porque a gente normalmente costuma julgar as pessoas com o que a gente tem no coração. Então, no meu coração, eu não consigo imaginar eu mudando de lado, simplesmente não me tornando mais conservadora. Então, é esquisito, sabe? Você pode melhorar, né? Mas piorar nunca. Então, não me arrependo porque também aprendi, também cresci com isso, né? As durezas da vida acabam endurecendo a gente, mas para o lado bom. E sempre que acontece alguma coisa nesse sentido, uma traição, eu procuro orar e pedir a Deus que não endureça meu coração nesse sentido. A senhora citou o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, que foi uma pessoa que a senhora teve como ídolo durante parte da sua vida pública. E agora é visto como um inimigo, talvez, ou um ex-amigo. A senhora postou, inclusive, no Twitter, uma foto no Dia do Amigo, fazendo uma ironia à relação da senhora com ele. Quem é Moro para a senhora hoje? Hoje eu guardo duas lembranças do Moro. O Moro, ex-juiz, que foi tremendamente corajoso, que soube atuar como juiz e soube mostrar a verdade em muitas situações, que tirou o Brasil daquela anestesia geral que a gente vivia, sem olhar para o que a gente estava passando de fato, né? Antes do Moro, teve um mensalão, por exemplo, eu já era ativista, eu fazia manifestações dizendo Lula sabia, a gente colocava com velas, assim, imagens, né? Lula sabia, a gente dizia que o STF também tinha problemas, né? Então, tudo isso eu sabia, mas a gente não tinha força suficiente para lutar contra isso. Quando vem o Moro e começa a mostrar juridicamente e condenar essas pessoas com diversas provas e que foram recondenados, né? Inclusive o Lula disse no último debate que ele foi absolvido em primeira e segunda instância, totalmente o contrário, né? Ele foi condenado em primeira e segunda instância, mas 20 juízes condenaram ele em terceira instância também, então chegou a quase 30 entre juízes e desembargadores, e quando chegou no STF ele não foi inocentado, ele foi descondenado. Então o Moro, ele significa isso pra gente, né? A abertura de olhos, a luz nesse sentido. E quando que muda a chave? Muda a chave quando ele sai do governo pela porta dos fundos, né? Mandando um print para a TV Globo, todo mundo sabe o quanto a TV Globo odeia o presidente Bolsonaro e todo o seu governo. De repente, no Jornal Nacional, ele coloca um print não só do Bolsonaro, mas meu, né? Para tentar provar um ponto. E quando a gente estava falando um dia antes, que eu estava pedindo para ele não sair, etc., que eu digo, vamos conversar com o presidente para você ter uma vaga no STF, mas não sai agora. Aí ele diz, prezado, não estou à venda. Mas em seguida, ele fala sobre uma vaga no STF. Tem pessoas já verificando isso. Então, a gente sempre conversava, todo mundo, Brasília inteira sabia, e tenho certeza que o Brasil inteiro, não só Brasília, né, mas Brasil inteiro, queria o Moro no STF naquela época, porque ele tinha sido um grande juiz. E de repente ele dizer que ele não está à venda, sendo que ninguém estava tentando comprar ele ali, né? Eu acho que naquele ponto ele falhou muito e agora mostra essa perpetuação da traição, né? Quando ele simplesmente... Ele traiu primeiro o Podemos, porque o Podemos investiu pesadamente nele, até para corrigir aquele problema de fala que ele tinha. Investe pesadamente, aí enquanto ele está num hotel pago pelo Podemos, ele negocia com a União. Vai para a União para tentar ser candidato pela União porque tinha mais recurso financeiro? Porque não tinha por que mudar, né? Porque qual foi o motivo da mudança? Ninguém pergunta isso. E eu tenho para mim que é porque a União foi o partido que mais tinha dinheiro naquela época. E agora não satisfeito acabou não saindo candidato por São Paulo, né? Que eu até fui contra essa coisa, porque eu acho que essa questão do local eleitoral onde a pessoa está não deve ser motivo para poder tirar a pessoa da possibilidade de candidatura. Aí ele vai para o Paraná e trai também o Álvaro Dias, tentando concorrer, tentando não, né? Ele só desistiu do Senado
Porque, não, ele não desistiu, né? Ele é candidato a Senado no Paraná, ou seja, ele vai concorrer com o grande amigo dele que trouxe ele para a política. Ou seja, ele é um traidor de natureza. A natureza dele é ser escorpião. Aquela história do escorpião, não, eu posso montar em você, sapinho? Não, porque você é escorpião, você vai me morder. Imagina, eu preciso atravessar o rio, então me atravessa que eu não vou te picar. Aí o sapo atravessa, quando chegar no final, ele pica o sapo. Por que a senhora atribui essa sequência de traições como a senhora está rotulando? Natureza. Natureza da pessoa, a gente nunca sabe quando a pessoa vai trair. E quando ela começa, você percebe, não foi uma traição, foram várias, né? Então você percebe que é da natureza dele ser um escorpião. A senhora citou na fala anterior um pouco sobre o debate que a Band promoveu num pool de emissoras aí no último fim de semana, e o presidente Jair Bolsonaro foi criticado, inclusive por uma declaração, por um pequeno embate que ele teve com a jornalista Vera Magalhães da TV Cultura. Pouco tempo depois a senhora entrou no Twitter e reproduziu a mesma fala, a frase que ele acaba falando, que a Vera Magalhães é uma vergonha para o jornalismo brasileiro, deve ter alguma paixão por mim, fecha aspas, a frase que o presidente disse, a senhora retweetou. A senhora concorda com esse ataque que ele fez à jornalista Vera Magalhães? Concordo. E tanto é que soltaram um videozinho de uma moça do UOL, aquela do cabelo cacheado, e ela fala que conversou com a Vera Magalhães e a Vera disse assim para ela, eu sabia que ele ia se irritar. Eu fiz isso de propósito. Tipo assim, ela sabia que o presidente ia se irritar, ela tentou fazer isso para mostrar quem ele era. Bolsonaro, ele tem uma coisa que eu gosto muito. Se alguém, uma pessoa que agora estiver saindo e falar assim, você roubou minha carteira, Casagrande, você não vai responder para mim assim, não, Carla, eu não roubei sua carteira. Você vai dizer, que isso, tá louca? Não roubei sua carteira. Quando você não tem culpa, você reage assim. Então, eu prefiro até quando o Bolsonaro reage desse jeito. É lógico que, sendo presidente, num debate, não precisava não ter levantado, talvez pudesse não ter levantado essa lebre tão assim, né? Poderia ter sido um pouco mais soft. Mas é como ele reage assim. E ele foi eleito assim. O vídeo mais famoso dele é quando uma mulher questiona a questão da cadeia lotada, ele fala, é só não roubar, não estuprar, não matar, que você não vai para lá, entendeu? Então, a gente elegeu o Bolsonaro sabendo que ele é estourado nesse sentido. E ele acho que é ele melhorou machista, muito. presidente? Olha, se ele fosse, eu não estaria do lado dele, né? Se ele fosse, eu não estaria o tempo todo ajudando e ele me dando a oportunidade de estar por perto. O ponto do presidente é que ele é um tizão. Ele é um tiozão que fala o que pensa, e eu prefiro 1000 vezes isso do que um Moro que não é grosso com você, né, e de repente te trai de uma maneira escabrosa. Eu acho que ele é tão machista quanto qualquer mulher que fica irritadíssima com outra mulher fazendo mimimi. Tenho certeza que a gente está cheio de telespectadoras aqui que sabe o que é uma mulher mimizenta e sabe o que é uma mulher que usa do seu sexo, né, do seu gênero, não gosto de usar essa palavra, para poder ou atrair olhares ou atrair choramingos, entendeu? Eu não gosto disso. Eu fui eleita deputada sem dinheiro público na primeira campanha, né, na primeira eleição, e mais do que isso, cheguei a uma carreira, no topo da minha carreira de gerente de projetos, nunca colocando a minha sexualidade em voga, né? Meu sexo em voga. Então, eu acho que a mulher pode chegar onde ela quiser. E tem horror de gente como a Simone Tebet, que ela fez, de dizer que defende a mulher, que quer o voto da mulher, etc. Mas quando você vê, o presidente chamou atenção para isso. Mas quando a Mayra Pinheiro e a Anísia Yamaguchi estavam tomando porrada na CPI da pandemia, você não foi. Ela disse, não, mas é porque existia um rodízio. Mentira, deslavada. Eu estive na CPI da Covid 5 vezes. E como deputada podia entrar a hora que eu quisesse. Ela como senadora mais do que podia entrar. Ela podia entrar e falar. Diversos membros, todas as vezes que eu entrei, falaram na CPI da Covid. Então, mentira. Até porque ela teria, então, defendido as duas, né, principalmente as duas que tomaram muita porrada na CPI, poderia ter defendido na imprensa, chamado uma coletiva, ela como defensora das mulheres, né? Então, a verdade é, se uma mulher de esquerda toma uma porradinha como a Vera tomou, nossa, que coisa horrorosa, como o presidente é grosso. Aí, quando uma mulher é humilhada, como a Anísia Yamaguchi foi, ela falando baixinho daquele jeito, como que uma pessoa consegue humilhar a Anísia? Ela o tempo todo educada. Aqueles homens subiram em cima da Anísia, tanto que aquele dia eu fui discutir com o Renan Calheiros a forma como ele estava tratando a Anísia e depois tratou a Mayra também, ou foi antes, não me lembro.
E a Simone Tebet, em momento nenhum, fez nada. Vem dizer que defensora de mulheres? Mentira! Fazendo uma substituição, ou fazendo um paralelo, a forma como você está dizendo que a Nise foi atacada ou foi humilhada, enfim, como a gente queira chamar, não seria semelhante à forma desrespeitosa que o presidente tratou a jornalista durante o debate? Até seria se ela não tivesse provocado primeiro. Eu tenho um ditado, assim, uma forma de agir. Se você é grosso comigo, eu tenho o direito de ser 3 vezes mais grossa com você na resposta. Se você não me agride, eu não tenho o direito de te agredir. A agressão originária, ela parte de pessoas que não têm coragem e não têm decência. A Vera ali, ela sabia que ela estava provocando. Um jornalista, quando vai fazer uma pergunta num debate, ele não pode ter um viés da forma como ela teve ali. É um debate para todos. Então, ela fez de propósito. Eu acho que o presidente poderia responder da forma que fosse, porque originou a grosseria dela. Agora, no caso da Nise, ela foi um doce do começo ao fim, as pessoas humilhando ela e ela mesmo assim respondendo com a maior tranquilidade. Aquele senador da Bahia, por exemplo, pergunta para ela, você sabe qual é o teste que tem que olhar para ver se a pessoa teve já o vírus ou não e se está imunizada? Ela disse, anticorpos neutralizantes. Só que ela falou tão baixinho que pela internet dá para ver, né? Se você pegar essa imagem aí, vocês vão ver. E ele fala, você não sabe de nada, tá vendo? Você não sabe nem qual é o nome do exame, que tipo de médica é você, etc, etc. E ela ficou olhando assim. Aí quando você vai ver na imagem, ele falou, anticorpos neutralizantes. Caramba, ela falou, e o cara tá batendo nela. Então é esse tipo de coisa que eu não suporto. Falando um pouco ainda sobre jornalismo, a senhora já usou o Twitter várias vezes para criticar jornalistas, criticar veículos de comunicação e tudo mais. Na visão de Carla Zambelli, quais são os pilares de um jornalismo isento? A imparcialidade. É vocês darem a notícia sem ter viés. Né? É o mas que toda hora a gente está vendo. A economia melhorou, mas existe uma preocupação com o ano que vem. O desemprego baixou, mas talvez não baixe mais. É tudo mas. Não seria mostrar os dois lados isso? Eu acho que não. Se você teve coisas absurdas do mais depois. Como é que chama? Teve um do desemprego, mais é preocupante. Tipo assim, mais é preocupante o quê? Escreve na matéria, mas tudo tem que ter um mas. E aí quando você olha o jornalismo antes do Bolsonaro, não tinha isso. Para a esquerda não tem isso. Ninguém diz assim, o Lula está na frente nas pesquisas, mas pesquisas nem sempre refletem a verdade. Ou mas... Em 2018 também o Haddad estava na frente e não ganhou. Ninguém faz esse mas para a esquerda. Por que para o Bolsonaro faz? Durante o processo de impeachment, a imprensa foi muito criticada, inclusive pela esquerda, pelo apoio ou pelo espaço que deu para toda a leitura, todo o processo da votação e tudo mais. A senhora acredita que teve uma mudança de chave? Quer dizer, a imprensa que no passado atacou a esquerda hoje ataca a direita? Ou esse realmente é o papel da imprensa mostrar sempre os dois lados, independentemente de ideologia? Existe um papel da esquerda, por exemplo, a Veja, ela sempre ataca quem está no poder, sempre. Independente se concorda ou não com a notícia, está fazendo bem ou não, etc. Eu acho que na época do impeachment, a gente via um espaço na imprensa, porque era o assunto principal do país, estava em voga aquilo ali. Quando você está fazendo o impeachment do presidente da República, é óbvio que tem que ter notícia na imprensa. Mas ninguém dizia assim que... não atingimos os 343 votos, mas existe chance de alcançarmos em breve. Não existia isso. Dizia que tantos deputados já declararam apoio ao impeachment. Pronto. Não existia uma torcida organizada pró-impeachment da Dilma. Né? E depois a gente viu uma série de jornalismo, de jornalistas, etc., dizendo que foi golpe. Desculpa, como é que pode ter sido golpe? A mulher deu 2 pedaladas gigantescas, foi reprovada a conta de 2014, foi reprovada depois a conta de 2015, passou o processo pela Câmara, passou pelo STF. Então, não tem por que ter sido golpe. E a imprensa deu muita visibilidade para o discurso de golpe, né? Eu tive uma entrevista, inclusive, aqui nesse programa, deputada,
Eduardo Cunha e ex-presidente Michel Temer, e ambos disseram que o impeachment não foi um processo provocado pelas pedaladas e que foi um processo político de uma falta de apoio do Congresso, uma falta de clima de estabilidade política no país. Não é meio contraditório se dois integrantes ali que foram protagonistas desse processo dizendo que as pedaladas, por exemplo, não foram as desencadeadoras de todo o processo e a senhora dizendo que de fato isso foi um motivo? É claro, já é um assunto que já está passado, né? Já estamos em um outro processo eleitoral, em outro momento, mas é sempre importante voltar nesse momento. Claro. De fato, a senhora acredita realmente que o processo do impeachment foi realmente pelas pedaladas? Olha, todo o processo de impeachment ele é político, porque ele passa pela política, mas ele precisa ter um motivo. Existem mais de 100 pedidos de impeachment contra o presidente, então ele é um processo político. Por que não foi aceito nenhum dos pedidos de impeachment? Porque não existe consistência nesses pedidos. Então, ele começa por um processo político. O Cunha acolheu o impeachment porque ele rompeu com a Dilma e não porque ela realmente tinha feito as pedaladas, mas o processo de impeachment só continuou e só realmente passou por tudo que passou porque existia um porquê, né? O Lula, por exemplo, só no mensalão ali, né, o que ele passou de mensalão e etc., que foi jogado em 2012, mas o processo do mensalão se arrastou bastante. Começou no primeiro mandato dele e já no segundo mandato já se tinha notícias do mensalão. Por que o Lula nunca foi empichado? Porque não existia clima político para empichar o Lula. Na Dilma, por exemplo, passou pelo processo do mensalão em 2012, que ela arruma de gente condenada, né, Dirceu, gente de perto dela ali, que foi condenada porque a Dilma não foi empichada, porque não tinha clima político. É óbvio que ela sabia de todo o processo do mensalão, mas poupou-se a Dilma por falta de clima político. Ela começa, então, a ter muito problema com inflação, com desemprego, com uma série de coisas, com falta de competência mesmo, e começa um clima político ruim. Mas existia, por exemplo, eu apresentei o primeiro pedido de impeachment da Dilma foi pela culpa dela em Passadina, né, pelos bilhões ali que a gente perdeu em Passadina. Mas também não tinha clima político para passar o impeachment de Passadina. O clima só aconteceu depois com o julgamento das pedaladas de 2014 e a gente precisou editar o pedido de impeachment porque existia um entendimento que o crime de pedalada, né, o crime de responsabilidade, deveria ter acontecido no exercício daquele mandato. Como ela foi reeleita em 2014 e as pedaladas eram de 2014, a gente esperou as pedaladas de 2015, TCU reprovou as contas dela novamente e aí então o impeachment... processo. Deputada, fazendo uma análise agora do seu mandato, quais são os principais pontos, 2 ou 3 principais pontos que marcaram o mandato de Carla Zambelli? Olha, eu tenho um projeto aprovado que é parte de vários projetos, né? Eu tenho muitos projetos apresentados na área de segurança pública e eu tenho um foco muito importante nessa questão de aumentar a possibilidade de quem assassinou, estuprou, traficou drogas, pedófilos, etc., essas pessoas permanecerem mais tempo na prisão. Então, por exemplo, eu tenho um projeto da Lei Juan Michael, que foi daquele menino que foi morto pelas duas mães, né, pela mãe e a madraça, que tinha inclusive decepado o pênis do menino, ficou 1 ano com o pênis decepado, e depois de morrer elas esquartejaram, tiraram a pele dele, fritaram e comeram. E eu apresentei um projeto que aumentava o tipo de pena para 50 anos de cadeia, podendo triplicar dependendo do tipo de homicídio, que era um caso, por exemplo, desse Juan Michael. Ainda não passou na CCJ, ainda falta continuar o projeto. Depois eu apresentei Juan Michael junto com a Lê Silva. Esse projeto já foi aprovado e sancionado pelo presidente da República, que também aumentava de 6 anos para 12 o mínimo de cadeia e de 20 para 30 o mínimo de cadeia para esse tipo de homicídio, podendo inclusive dobrar a pena em caso de ser o pai o responsável e em caso de ser uma criança com, por exemplo, algum tipo de deficiência. Então a gente percebe que o meu mandato foi sempre marcado por essa defesa
da falta de impunidade que a gente vive, né? Ou seja, ter um país menos impune, acabar com a audiência de custódia, acabar com a saidinha, aumentar o tempo de cadeia para esse tipo de gente. E também a educação, por exemplo. Hoje, os alunos estão em casa, o pai e mãe estão em casa. Se o filho for ruim na matéria, for mal na matéria, ele pode ser aprovado automaticamente por causa de um processo que se arrastou desde a época do FHC. Eu tenho um projeto para acabar com essa progressão continuada. E quais são os erros do mandato da senhora? Eu acho que inexperiência, ingenuidade, acreditar em pessoas que não mereciam que eu acreditasse, essa falta de maturidade, muitas vezes, por não ter feito a coisa certa na hora que precisava ser feito. Hoje, por exemplo, estou entrando com muitos processos e denúncias, né, contra várias coisas erradas que a gente vê. Mas eu aprendi isso no segundo para o terceiro ano de mandato. No primeiro, a gente fica meio cru ali. E é natural a gente errar, fazer um tipo de julgamento equivocado, né? Mas eu acho que no final a gente foi corrigindo e, claro, tem muita coisa para corrigir ainda. Só para a gente encerrar, por que o eleitor deve votar em Carla Zambelli? Porque eu sou uma pessoa... Se o eleitor que estiver em casa for contra tráfico de drogas, contra aborto, contra bandido sair da cadeia na saidinha ou acabou de entrar na cadeia, ficou 1 ano lá, 2 anos, já sair em progressão continuada. Se você é contra tudo isso, eu também sou. Então a gente se identifica com certeza. Se também é contra, por exemplo, que meninos e meninas, jovens, usem o mesmo banheiro na escola, eu também sou contra. Agora, se a pessoa apoia bandido, traficante, quer o aborto, quer a liberação de drogas, etc., aí não vota em mim porque eu não te represento. Deputada Carla Zambelli, muito obrigado pela participação aqui no Tela Política. Eu que agradeço, Casagrande. Muito obrigada. Pessoal que nos acompanha, não importa a tela, pela TV, pelo smartphone, pelo tablet ou computador, pode rever outras entrevistas da 3ª temporada do nosso programa acessando o tela2.com.br. Valeu pela companhia, a gente se vê na próxima. Até lá.